Referente à disciplina de medidas e avaliações, eu irei abordar os seguintes tópicos. No bloco 1, os conceitos básicos de teste, medida, avaliação, os objetivos, princípios e alguns erros. No bloco 2, as avaliações antropométricas, peso, estatura, envergadura e os diâmetros ósseos. No bloco 3, as avaliações antropométricas, os perímetros ou circunferências e as dobras cutâneas. E no quarto bloco, a avaliação da composição corporal, constituído dos métodos direto, indireto e duplamente indiretos. Em relação ao bloco 1, vamos entender inicialmente por que fazer uma avaliação física. Um dos objetivos é justamente saber a condição inicial do meu aluno, do meu paciente, do meu atleta. Com isso, me dá um norte para eu justamente poder fazer o quê? A prescrição correta do exercício físico. Um outro objetivo é justamente determinar o progresso. Ou seja, ele fez a avaliação inicial e depois ele precisa fazer o quê? Uma reavaliação para saber justamente se está adequado essa prescrição que foi realizada. Além disso, nós podemos identificar a saúde por meio, por exemplo, de circunferências da cintura, no caso das dobras cutâneas, que com isso eu também consigo entender como está a saúde desse aluno, desse paciente. Além disso, eu posso identificar quais são os melhores alunos ou os melhores pacientes para determinada modalidade, no caso, medida de força, flexibilidade, consumo de oxigênio máximo, que nós vamos ver em outros momentos também dessa disciplina. E também é um critério de motivação, porque se o aluno sabe se ele está melhorando ao longo do tempo, ele está mais motivado justamente a dar continuidade a esse programa de exercício físico. Alguns princípios básicos da avaliação física. Somente por pessoas treinadas, isso é muito importante, porque isso diminui a chance de algum erro. Além disso, eu tenho que ter claramente o objetivo do meu treinamento, então eu só vou medir o que realmente eu for utilizar no momento da prescrição. Eu posso também entender qual situação, qual que é a vivência desse aluno no dia a dia, para que eu adeque as medidas e os testes justamente para a realidade desse aluno. Além disso, eu tenho que entender também o contexto como um todo, não somente aquela medida isolada. Então tem que ter o quê? Um parâmetro social, mental, físico, para justamente entender o global, não só o número especificamente. E nada substitui o nosso julgamento. Então, aquele número que justamente eu vou comentar com vocês, por exemplo, o número do IMC, por exemplo, do índice de massa corporal, tem que ser entendido não somente por o número por si só, mas sim pela interpretação do profissional que está justamente avaliando aquele aluno. E por fim, é necessário sempre fazer um reteste, uma reavaliação. Porque o que adianta fazer uma avaliação inicial se justamente eu não tenho um prosseguimento, eu não tenho um segundo valor para comparar justamente com esse valor inicial. Então, isso acontece muitas vezes na nossa área, que é justamente faz a avaliação inicial e não faz a reavaliação. Eu deixei no cantinho aqui, eu tenho 3 questões básicas, para justamente a gente ter em mente o que medir, que é o primeiro, por que medir, é o segundo, e como medir. Se vocês fizerem essa pergunta, vocês vão ter claramente essa base para justamente utilizar, no caso, as avaliações, as medidas de maneira necessária. Um outro contexto que eu trago nesses conceitos básicos são as diferenças entre teste, medida e avaliação. Erroneamente, as pessoas colocam essas 3 palavras como palavras sinônimas, mas elas não são. E é por isso que eu vou justamente conceituar cada uma delas. Inicialmente, em relação ao teste, o teste é um procedimento, é um instrumento ou uma técnica. Aqui no slide, à esquerda, nós temos uma pista. A pista justamente é um local, que é justamente onde nós vamos utilizar para justamente fazer o quê? Uma avaliação cardiorrespiratória, que aí nós vamos avaliar o consumo de oxigênio máximo. Já à direita, eu tenho o estadiômetro, que é justamente um instrumento para medir a altura. Já em relação à medida,
Medida, nós vamos gravar. Lembrem-se de número. Então, é um aspecto de quantidade. Tem que gerar alguma coisa. Exemplo, se eu tenho um instrumento, um estadiômetro, ele vai me dar uma medida em centímetros ou em metros, de acordo com a minha necessidade. Então, eu tenho um número. Da mesma maneira, a pista, como eu mostrei no slide anterior, vai gerar uma metragem. Essa metragem, eu vou justamente identificar para justamente posteriormente utilizar no critério de classificação. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, o percurso lá no teste de Cooper, que é uma avaliação cardiorrespiratória, o aluno, um homem de 30 anos, percorreu 2.000 metros. Posteriormente, além desse número, eu tenho que justamente, que é justamente a medida, eu tenho que classificar ou avaliar esse aluno, que é justamente eu entro no aspecto de qualidade. Então, um exemplo, um homem de 30 anos percorreu 200 metros, ele está num conceito regular justamente para essa capacidade cardiovascular. Alguns valores também são interessantes nesses conceitos básicos. O primeiro valor é justamente em relação às normas. Por exemplo, eu tenho um aluno e eu tenho que classificar esse aluno de acordo com a etnia, de acordo com a idade, de acordo com o gênero. Então, esta é a primeira referência. A segunda avaliação está relacionada aos critérios. Então, eu tenho uma interpretação por meio justamente de um valor pré-determinado ou de um comportamento, como exemplo, o percentual de gordura. Quando eu for avaliar ou classificar o meu aluno, eu tenho que levar em consideração a idade e também o gênero dele, para justamente classificar se está acima da média, se está na média, se está abaixo da média. E por fim, a terceira avaliação é justamente autorreferenciada. Então, se eu não tenho uma tabela, se eu não tenho um critério para justamente classificar, eu faço uma avaliação inicial e depois eu faço uma reavaliação, para justamente comparar o início e também após essa intervenção, esse período de treinamento. Outro aspecto desses conceitos básicos está relacionado aos tipos de avaliação. A primeira avaliação é a diagnóstica. Ela é feita justamente no início de um programa de exercício físico. Justamente eu quero saber a classificação ou os pontos fortes e fracos desse aluno. Eu quero saber justamente as necessidades desse aluno, por exemplo, se ele precisa ganhar mais força de um lado em relação ao outro, se ele precisa aumentar a flexibilidade de um lado do corpo em relação ao outro. E, além disso, serve como um instrumento para eu poder elaborar e também prescrever o exercício físico. Já na avaliação formativa, ela dá um parâmetro para a gente durante esse período de treinamento, que é justamente verifica o resultado e assim a progressão. Se o treinamento está sendo o quê? Eficaz, ou seja, está tendo benefícios ou se não está tendo. E com isso eu consigo ter um parâmetro para justamente modificar o que está sendo feito ou não, ou dar seguimento de acordo com essa avaliação formativa. E por fim, é a somativa. A somativa é o somatório de todas as avaliações que se tem e que se foi feita durante tanto a diagnóstica quanto a formativa. Os critérios de avaliação são 3 critérios. O primeiro critério está relacionado à validade. A validade justamente relaciona justamente a um grau que se mede esse teste, no caso. E justamente por meio desses critérios, as 4 formas básicas, como a validade de conteúdo, a lógica, a validade de critério, a validade de predição e a validade de construção, se baseiam justamente nesta validade. Além da validade, existem outros dois critérios, que é justamente a fidedignidade. A fidedignidade é o grau de consistência desses resultados. Então eu sou avaliador, eu faço uma medida inicial e vou fazer uma reavaliação. Qual é o grau de consistência desses resultados? Ou seja, eles são similares se não for mudado as condições desse aluno, por exemplo, se ele não engordou, não emagreceu ou se tornou ativo quando ele era sedentário. E o terceiro está relacionado à objetividade, que é justamente a diferença entre os avaliadores.
Então, quando eu tenho avaliadores diferentes fazendo a medida, é ideal que se tenha um erro menor que 5% entre esses avaliadores. Alguns critérios também são fundamentais no momento de realizar tanto os testes quanto as medidas e também a avaliação, no caso, a classificação desse aluno. O primeiro está relacionado ao procedimento do avaliador. Como o avaliador se prepara para justamente avaliar ou medir esse aluno? Será que ele entende de anatomia? Será que ele entende do instrumento de medida, por exemplo, a fita métrica, ou a balança, ou o compasso de dobras cutâneas, que justamente para poder fazer essa medida? Além disso, tem informações ao avaliado, dá instruções, não beber, fumar, a roupa adequada, a alimentação, tem o local, que justamente também tem que ser levado em consideração, e também o horário. É preferível que se mantenha sempre o mesmo horário na medida inicial e também na reavaliação. Tá? Alguns erros também podem acontecer durante essas medidas. O primeiro erro é o erro sistemático. Esse erro pode estar relacionado ao instrumento, uma calibração de uma balança ou de um aparelho justamente de fazer a medida das dobras. Um erro técnico, no caso usar a fórmula, um número errado. Ambiental, um dia está sol, outro dia está chuva, ou está nublado, está ventando mais, então isso pode interferir no resultado. E também uma falha observacional. No momento da medida, da leitura, o avaliador, no caso, verifica de maneira errada ou faz a leitura errada dessa medida. E por fim, é o erro aleatório, que é justamente a diferença entre uma medida de um avaliador em relação ao outro. Uma diferença para a gente entender o que é teste de laboratório e o que é teste de campo: os testes de laboratório, eles são mais sofisticados, é feito num ambiente fechado. Então existe um controle da temperatura, da umidade. Já os testes de laboratório não existe isso. É feito ao ar livre, é menos dispendioso, ou seja, é mais barato, eu posso ter mais pessoas fazendo, mas justamente entra um fator justamente ambiental. E, além disso, a gente tem que entender uma parte ética, que é justamente nunca causar dano a esse aluno. Além disso, garantir a segurança desse aluno, não causar danos psicológicos, evitar comentários inoportunos, ofensivos, que justamente pode afetar justamente essa parte psicológica desse aluno, e também não passar o resultado desse aluno para outras pessoas, que justamente isso vai contra a ética profissional. Para a gente finalizar esse bloco, vamos então à interatividade. A realização da avaliação física passa pelos testes, medidas e avaliação, que podem ser confundidos quanto a seus respectivos conceitos. Considerando que cada um deles tem sua respectiva necessidade e função, avalie as afirmações a seguir. Afirmação 1. O teste é um procedimento usado para se obter uma informação. Afirmação 2. A medida é um processo utilizado para se coletar uma informação obtida pelo teste. Afirmação 3. A avaliação quantifica as informações obtidas no teste. Afirmação 4. A avaliação classifica os testados em diversos níveis, baseando-se numa tabela prévia. Assinale a única alternativa correta. Letra A. Somente as afirmações 1, 2 e 3 são corretas. Letra B. Somente as afirmações 1 e 4 são corretas. Letra C. Somente as afirmações 2, 3 e 4 são corretas. Letra D. Somente as afirmações 1, 2 e 4 são corretas. E letra E. Todas as informações estão corretas. A seguir, voltarei com a resposta desta interatividade.